Olá, tudo bom por aí? Então vamos para mais um vídeo, hoje falando de um tema que é bem abordado, né, talvez até pela dificuldade que ele traz para muita gente, que é da famosa procrastinação. E na verdade a procrastinação que se associa muito à autocobrança, né, mesmo que a gente às vezes não perceba. Então, se tu é nova aqui no canal, por favor, seja bem-vinda, a casa é tua. Eu sou Gabriela Damasceno, sou psicóloga e por aqui eu trago conteúdo sobre equilíbrio emocional, vida leve e relações autênticas. E é uma verdadeira honra se tu puder me acompanhar por aqui também. A procrastinação, então, ela é definida por alguma forma da gente voluntariamente adiar ou atrasar ou ainda cancelar uma tarefa ou decisão, ainda que a gente espere que o resultado seja pior devido ao atraso. Eu sei basicamente que então isso é importante, mas eu acabo deixando para depois. Eu brinco, inclusive, que se trata, né, a procrastinação, da arte de deixar para depois. A verdade, gente, é que todos nós procrastinamos, né? É um fenômeno natural. A gente acaba, por vezes, né, se propondo a fazer algo que a gente acha que consegue, não dá ou decide não fazer. Agora, essa procrastinação, ela pode se tornar um hábito, né? E aí esse hábito pode ser muito prejudicial. E eu já quero aqui salientar que é diferente a gente procrastinar da gente ter flexibilidade para manejar as coisas. Então, às vezes a gente, eu tinha organizado, sei lá, de ir com o meu filho, né, de ir no shopping com o meu filho naquele dia. Aí não deu, foi melhor, eu troquei para um outro dia. Isso não é necessariamente procrastinar. Isso é bem importante diferenciar. E uma outra coisa também é, às vezes a gente quer dar conta de muitas coisas, né, uma série de tarefas, e aí a gente acaba não conseguindo dar conta de tudo, porque era impossível, e aí a gente diz, mas como eu sou procrastinadora. Será que foi procrastinação ou será que foi um excesso, de fato, de tarefas, de coisas que nem mesmo um robô, né, nem mesmo o chat GPT daria conta de fazer? Então vamos lá, né? Então, dito isso, eu quero clarear agora quando que procrastinar se torna um problema. O primeiro ponto aqui é a gente observar quais são as consequências dessa procrastinação na minha vida. Né? Uma coisa bem comum é que, por exemplo, quando a gente vai procrastinando e vai deixando as coisas para a última hora, a gente depois tem um pavor, né? E para algumas pessoas esse pavor até ajuda a fazer a tarefa. Só que para muita gente a qualidade daquilo que é feito de última hora, do jeito que deu, ela fica afetada. Então a efetividade ou a performance talvez não fique, né, da melhor maneira que poderia ficar. Sem falar que, e tudo isso tem que se avaliar caso a caso, né? Para muita gente também isso gera um desgaste emocional. Então não é que a pessoa não conseguiu dar conta, mas ela sofreu tanto naqueles 45 do segundo tempo que daqui a pouco não vale a pena. E uma outra consequência importante, né, que fala da procrastinação como um problema, é quando ela tá mantendo a autocobrança muito alta. Então, assim, é muito fácil a gente ficar se cobrando e não fazer. E aí a gente vem, não fiz o que eu deveria, que coisa, não vou mais fazer. Aí a gente se culpa, né? Aí a culpa vem como um gatilho para procrastinar mais. E aí vocês percebem que, de novo, a gente entra aqui num ciclo difícil de sair e muitas vezes com muita ruminação. Então a gente tá ali mais pensando no porquê a gente não fez do que tentando entender o que aconteceu ou se propondo a fazer. E uma outra coisa que acontece aqui, que eu quero chamar a atenção, é que a gente pode passar a não confiar na nossa palavra. E aí eu já expliquei, né, num vídeo anterior, do quanto isso diminui a nossa autoeficácia, né, a nossa capacidade de confiar que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Então, se eu procrastino em várias áreas por muito tempo, daqui a pouco, às vezes, eu nem tento fazer uma coisa nova, do tipo, é óbvio que eu não vou me comprometer. E o que a gente procrastina? A gente pode procrastinar, sim, tarefas, né? Coisas que a gente tem para fazer. Principalmente a gente procrastina as tarefas chatas, aquelas que normalmente também nos exigem muito, ou que elas têm vários pequenos passinhos, e normalmente aquelas tarefas que o resultado é lá no final, do tipo isso, né? Para ser mestre, né? Para terminar o meu mestrado, era várias micro coisinhas para só em 2 anos depois, é muito tempo, entendeu? Ou então, a própria cuidado com a alimentação, que a gente estava conversando aqui antes, né? Tu faz lá, tu esforça, mas às vezes tu vai ver o resultado do teu condicionamento, do teu peso, enfim, depois de um tempo. Essas são tarefas que a gente tende a procrastinar mais. Uma outra coisa que a gente pode procrastinar e que muita gente não sabe é a decisão. Sabe aquela coisa de, vamos vendo, e aí tu não decide se quer ir pra praia ou se quer ir pra serra, né? Se tu quer começar a trabalhar ou se tu quer descansar. Enfim, são coisas pequenas, mas essa procrastinação de decisão, ela pode também nos levar a situações bem difíceis.
E a gente também pode procrastinar hábitos, coisas que não têm data para entregar, né. Então, por exemplo, eu queria começar a fazer mais meditações, mas eu não organizo quando que isso vai acontecer, enfim, esse também pode ficar um hábito que eu só procrastino, até porque ele não tem esse prazo. Então é importante a gente conhecer, como que essa procrastinação aparece na tua vida. E também até se perguntar do tipo: "É agora ou foi sempre assim?", Será que eu me atraso eventualmente ou não? Será que isso é uma coisa mais crônica? Em que contextos da minha vida que isso acontece? Tudo isso vai me ajudando também a entender o que está me levando a procrastinar. Por mais que a gente fale aqui de procrastinação como um comportamento, eu vou tentar trazer agora um olhar também mais funcional para isso, ou seja, qual é a função que cada procrastinação pode ter. Eu vou trazer alguns exemplos, na verdade, do que pode estar por trás e gerando essa procrastinação, tá? Até para te ajudar a identificar aí contigo. Então, uma primeira coisa é a gente, às vezes, estar com uma falta de sentido ou de motivação em fazer aquela tarefa. Isso é muito importante, gente. Às vezes a gente está ali só se cobrando que está procrastinando, mas não percebeu que aquilo ali já não tem mais sentido para nós. Uma segunda coisa que pode nos fazer procrastinar é a gente querer fugir de uma sensação desagradável. Porque é difícil sentir coisas desagradáveis, por exemplo, a culpa, a ansiedade, a frustração. E aí, o que a gente faz, né? A gente acaba fazendo outras coisas, né? Daqui a pouco eu vou olhar no celular, eu vou dormir, eu vou fazer uma coisa mais interessante e que vai me trazer um alívio no curto prazo. Então, aquela sensação desconfortável que eu tava quando eu fui fazer a tarefa, ela vai embora. Então, ela é retirada e isso nos traz um alívio. Só que no longo prazo, essas coisas importantes, elas acabam sendo deixadas de lado. E daí, normalmente, o que acontece é que a gente fica com mais ansiedade e muitas vezes a gente fica frustrada de não estar cultivando aquilo que a gente, queria. Caso, o que a gente procrastine de fato seja importante. Um outro motivo também que pode nos levar a procrastinar é simplesmente o próprio apelo que as distrações têm, né? Com a quantidade de coisas que a gente tem na nossa, na nossa vida moderna, né? É rede social, é mensagem de texto, é vários aplicativos, né? Tem Netflix, tem tudo. É muito fácil a gente se distrair com coisas que sejam mais prazerosas. Então, a própria busca por esse prazer, né, por essa recompensa ali imediata, ela pode estar nos levando a procrastinar. Até porque, isso é do ser humano, a gente tem a tendência de deixar uma tarefa, né, que tem um resultado lá, né, de longo prazo, que é incerta. A gente vai optar por deixar essa tarefa e por fazer o quê? Aquilo que tem resultado imediato, que é mais prazeroso, mesmo que aquilo seja menos importante para nós. Por quê? Porque o apelo da gente fazer aquilo ali, ele é maior. Então, a gente pode acabar, né, caindo nessa armadilha, nessa cilada aí de ser humano mesmo. E por fim, a procrastinação também pode ser uma resposta ao medo, como eu expliquei. A gente procrastina porque a gente está com medo de falhar, ou medo de não atender às expectativas nossas ou dos outros. Então, na verdade, é essa busca intensa de alto padrão e de performance que pode estar por trás da procrastinação. Aqui lembra o vídeo anterior, que se tu quiser dar uma olhadinha sobre perfeccionismo, onde eu expliquei um pouquinho, né, como é que funciona. A procrastinação, então, ela também pode vir aqui, né, como um reflexo dessa busca pela perfeição ou desse medo de errar, tá? Um outro ponto também que pode nos levar a procrastinar é a falta de clareza. Então, assim, não é que eu não tenha motivação, eu sei, né? Daqui a pouco eu sei que aquilo é importante, eu tô disposta, mas eu não sei exatamente o que fazer. Eu não planejei, daí eu sento, e aí como eu fico sem saber o que fazer, daqui a pouco eu deixo a vida me levar, vou focando em outra coisa. E por fim, o que também pode estar por trás desse mecanismo de procrastinar é o próprio esquecimento, ou seja, a gente deixar de fazer porque não lembrou que precisava ser feito, não lembrou que precisava ser feito naquela data. Então a gente não tem nenhuma organização, nenhum planejamento, e aí vai ser muito mais fácil com que esses esquecimentos aconteçam. Eu, falo disso aqui porque para mim lembrar das coisas é uma tarefa que eu me dedico muito, porque senão eu sei que eu vou esquecer. Então já testei agenda de papel, agora estou passando pelas agendas virtuais, estou me sentindo super moderna, mas porque eu entendo que é importante a gente criar algo também para não nos deixar cair no esquecimento. Então agora, que eu dei esse vídeo aqui, olha, vocês, me reforcem, porque ele tá super completo. Agora que eu dei toda essa explicação, a gente vai trabalhar com habilidades, tá? Que coisas que vocês podem fazer para procrastinar menos. Então, o primeiro ponto aqui, gente, é ter claro o propósito de vocês. Tá? Ou seja, para que é importante eu me comprometer com essa atividade, ou com essa decisão, ou com esse hábito. Quando a gente não tem um sentido, a gente não tem um porquê, acaba que a gente cai no tem que. Eu tenho que, eu preciso, a gente cai na própria cobrança. E isso não é suficiente para manter a nossa motivação.
Então, bota aí a cabecinha para pensar e refletir. Quais são mesmo as minhas prioridades? O que que realmente importa? E aí, à medida que a gente identifica isso, não tenta negociar com o que é inegociável. Se tu entende pra ti, né, que cuidar da tua saúde mental através de meditação é uma coisa importante, é isso, tu vai tentar achar um jeito disso caber na tua vida, né? Mas tu não vai ficar, não sei, quem sabe, amanhã eu faço. A gente vai tentar realmente dar crédito, né, e se comprometer com aquilo ali. Invista em autoconhecimento. É importante primeiro que a gente entenda onde é que a gente está gastando o nosso tempo, né? E que a gente vá conhecendo quais são os horários que funcionam melhor para mim, né? Quais são os ritmos que eu gosto, o meu ritmo de manhã, o meu ritmo de noite. Eu, por exemplo, sei que de noite eu não presto para nada, entendeu? Então eu não vou me comprometer com grandes coisas de noite. Então, quando a gente consegue observar isso e criar uma sistemática, a gente acaba tendo mais estabilidade. E aí a gente não fica nessa lógica do deixa a vida me levar. É claro que deixa a vida me levar também é importante para outros contextos, mas aqui, se eu tô querendo deixar de procrastinar, eu preciso começar a observar o que que funciona, o que que não funciona, e o que que no meu contexto também vai ajudar. E é exatamente o ponto que eu vou seguir aqui com vocês. Quanto mais a gente puder estruturar o nosso ambiente, tá? Para reduzir essas emoções desagradáveis ali, né? E para nos motivar a fazer o que a gente precisa fazer melhor. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Se a gente tem uma tarefa grande, a gente vai precisar dividir ela em pequenos objetivos, em pequenos passinhos. E aí, gente, a gente vai focar em fazer só um pouquinho por vez, né? Já vai tirar da nossa frente todo o resto, né? Todo o objetivo final e vai focar naquela partezinha. Então, se eu tenho um concurso, por exemplo, eu tenho um material enorme para estudar, não adianta eu ficar ali me cobrando e me apavorando com tudo que eu tenho para ver. Eu vou focar naquela partezinha que eu estou estudando, tá? E vocês vão ver que quando a gente vai fazendo isso, a gente vai ajudando também a nossa cabeça, o nosso corpo, a focar no presente. E a entender que agora é isso que a gente está podendo fazer. E eu tô falando até literalmente isso, tá? Então, se você tá estudando, tira os outros materiais e fica só com aquela parte. Se tu tá na aba ali no computador, fecha as outras abas. Tira o celular de perto, ou seja, vamos ser literal aqui também, tá? Uma outra ideia aqui, gente, é também a gente facilitar a nossa vida para procrastinar menos. Então a gente vai tentar, para isso, colar um hábito que a gente já tem num que a gente quer parar de procrastinar. Então, por exemplo, se eu já faço o café, eu já tenho esse hábito e eu quero começar a preparar um suco especial, eu já coloco que eu vou fazer o café e já faço o suco junto. Se eu já gosto de ouvir podcast, é uma coisa que eu faço. Se eu quero começar a limpar mais a casa, eu vou colocar ao limpar a casa ouvindo podcast. Então, com tudo isso, a gente vai aumentando lá a autoeficácia que eu tanto falo por aqui, né? Que é a sensação da gente confiar na nossa própria capacidade de dar conta do que a gente se propõe. Então, não esquece disso. Junta coisas que vão te facilitar e aí um hábito vai puxando o outro. Aumentar o nosso incentivo é uma outra habilidade tão importante e que ela fala da gente deixar à vista as provas, né, as marcas de que a gente já tá nessa caminhada, de que a gente já cumpriu várias coisas. E ela costuma ser uma injeção de ânimo. Sabe aquela montanha que a gente tá escalando, que ela é gigantesca, mas a gente consegue ver que a gente já caminhou metade dela, só falta mais alguns quilômetros. Então é exatamente isso que a gente quer quando a gente vai, por exemplo, dando tiques, né, numa lista de coisas que a gente tem para fazer. Ou se a gente vai traqueando, por exemplo, os hábitos, né, e a gente vai vendo o número de vezes que a gente fez determinado hábito no mês. Essas coisas são essas marcas de batalha que são tão importantes. Invista em pausas. Sim, intercale pequenas coisas que tu tem para fazer com coisinhas e com pausas para curtir. Pode parecer paradoxal, mas não é. Quanto mais pausas a gente faz, mais a gente consegue, por vezes, não procrastinar. Então, por exemplo, tu pode fazer uma pausa para dar telefonema para alguém, né, para dar uma espiada rápida na internet, para dar uma visitinha à geladeira, né? E tudo isso vai fazer com que depois tu retome para aquela microetapa e que tu te sinta também ali mais disposto para voltar ao foco. E às vezes, uma coisa que eu acho que ajuda muito é quando a gente, antes de fazer a tarefa, então eu tô ali, eu não quero procrastinar, então eu já tô me dizendo, ó, eu vou ler agora, vamos supor aqui 5 páginas. Quando eu terminar esse capítulo, eu vou levar o cachorro pra passear e eu vou tomar um sol. O que eu tô fazendo aqui? Eu já tô, claro, decidindo que eu vou dar pausa, mas eu tô antecipando que depois que eu fizer isso aqui, vai ter uma coisa legal. Então, isso funciona muito, né? Às vezes, por exemplo, se a tarefa é muito difícil, eu já falo, gente, olha só, vou fazer uma coisa chatíssima. Qual é o filme que a gente vai ver de noite? Então, eu combino isso aqui em casa lá de manhã. E aí já ajuda, porque
junto com aquela coisa difícil, eu sei que vai vir uma coisa um pouco mais agradável. Agora, fiquem de olho aqui, só cuidem para essa pausa ser uma pausa de autocuidado e para tu conseguir retomar o foco depois, né. Tem que cuidar aqui com hábitos daqui a pouco que tu já tens e que não ajudam muito. Então, por exemplo, se tu não consegue ver um pedacinho de uma série, tu maratona, talvez essa não seja a melhor coisa para se fazer nessa brecha, né, nesse tempinho de pausa. Então escolhe bem alguma coisa que tu de fato, né, faça, seja legal, mas que tu retome. Continuando com as estratégias, vamos lá para a parte de construir a tua própria motivação. E vocês sabem que a gente constrói motivação fazendo. A gente faz para se motivar e não o contrário. E por isso é que é importante também que a gente possa começar pequeno, porque senão, né, a coisa vai crescendo. Então, às vezes, a gente quer deixar de procrastinar, mas a gente está listando uma grande meta. E eu gosto aqui de pensar assim, ó, se tu vê que a procrastinação ela tá muito generalizada na tua vida, começa realmente de coisas do dia a dia. Ah, eu procrastino uma louça, então começa lavando a louça sem procrastinar, né? Eu não arrumo a cama, eu não, sei lá, não tô acordando no horário que eu me proponho. Começa de coisas pequenininhas para ir aumentando e te desafiando um pouquinho mais. E por fim, uma última estratégia que nos ajuda a procrastinar menos é a gente programar de tempos em tempos para olhar aqui para o nosso progresso, né? Para ver, principalmente aqui, né, falando de tarefas. Então, para a gente avaliar o quanto que a gente andou, o quanto que ainda falta. Isso acaba importando muito, gente, para que a gente possa ajustar a velocidade que a gente está ali tentando fazer as coisas, para que a gente às vezes possa estabelecer novos objetivos, ou ainda que a gente consiga, né, se planejar com um pouco mais de segurança. Então, não só a gente vai ter aquela sensação de valorização, mas de que a gente está respeitando o nosso ritmo. Então é isso, esse vídeo aqui está realmente muito completo. Eu espero que ele possa ter te ajudado a entender, observar mais se a procrastinação é um comportamento que tu tem, se ele vem também junto com uma resposta para a autocobrança, e bem como aí tem várias dicas para tu não só aqui me escutar falando, mas para tu implementar e depois me contar como é que foi. Se tu gostou desse vídeo, curte, isso vai ajudar também com que eu possa saber aqui, né, do efeito do meu trabalho, e envie esse vídeo também para alguém que possa se beneficiar. Um beijo grande então e até o próximo vídeo.